assuntos mais pedidos aqui do canal. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que era uma overdose de fotos da Cora mamando no meu Instagram. E nos vídeos era uma amamentação intensa. E de repente a Cora parou de mamar. E todo mundo, Flávia, e aí? Como aconteceu? Foi mágico? Foi do dia pra noite? Conta sobre o desmame. Como foi o desmame da Cora? Como é um assunto delicado, não tão rápido assim da gente digerir, né? Eu já ensaiei falar sobre ele algumas vezes e nunca conseguia. Resolvi vir pro meio da rua. Tô no meio da praça, gente. Por isso que tem buzina, moto passando. Pra falar sobre um assunto intenso, mas que a gente acabou conduzindo de maneira leve. A nossa experiência com o desmame total da Cora. Desde antes de eu engravidar, meu grande sonho da maternidade sempre foi amamentar. E a nossa amamentação correu super lisa. Eu não tive problemas na minha amamentação, não tive problema de pega da Cora, de leite. Graças a Deus correu tudo tranquilamente. A Cora sempre mamou em livre demanda, de dia, de noite, deitada, sentada, em pé, no carro. Qualquer hora era hora, qualquer lugar era lugar. Sempre achei linda a amamentação prolongada. Sempre olhei crianças de 4, 5 anos mamando e sempre tive aquele olhar apaixonado. Ai, que incrível. Eu falava, a gente passa muito mais tempo da vida não mamando do que mamando. Então o que são 4 anos perto da vida inteira? Eu sempre tive esse apego à amamentação e achava que eu ia amamentar de forma bem prolongada. Nem sempre, na prática, as coisas acontecem da maneira como a gente sonha. Eu já contei pra vocês um pouquinho sobre como a Cora mamava, como ela dormia, como ela não dormia, e eu também não. Depois que eu fiz o desmame noturno, eu achei que eu ia até ficar mais tranquila durante a amamentação do dia a dia. Temos um vídeo aqui sobre o desmame noturno, se você ainda não viu, depois procura lá. Mas eu comecei a ficar cansada, gente. Comecei a perceber que a Cora tava muito pro mundo, que a relação dela com o peito também não era tão assim como era antes. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, ela tava numa fase que ela vinha pro meu peito pra dar uma chupadinha. Ela não mamava mais e ficava mamando, sabe? Vinha, às vezes eu falava, filha, vem aqui me dar um abraço. Aí ela vinha, me dava um abraço e aproveitava que tava perto, vinha assim, dava um... e ia embora. Tipo, nessa chupadinha que ela dava, nem saía o leite, nem chegava a realmente descer, sabe? Era só uma chupadinha pra constar. Então isso começou a me incomodar um pouco. E eu comecei a olhar pra ela também, perceber um pouco como tava sendo isso pra ela, sabe? Outra coisa também que aconteceu foi que eu comecei a sentir muita vontade de voltar a trabalhar. Eu sou atriz, apresentadora, como vocês sabem. Eu comecei a perceber que tava chegando esse momento, algumas propostas, alguns possíveis convites de trabalho. E aí tive que ir pro Rio pra passar 2 dias, mas eu falei, não, a Cora mama ainda, então ela vai comigo. E aí eu percebi que, puxa, eu podia ter ido sem ela, sabe? Teria sido melhor pra mim, melhor pra ela. Eu comecei a ver que esse momento tava chegando, esse momento de voltar a trabalhar e quem sabe passar uns dias fora. E eu acho que eu ia me sentir mais confortável se ela já não mamasse mais. Se ela já não ficasse dentro dela, mesmo que inconscientemente, com uma coisa assim, cadê o peito, sabe? Cadê a minha mãe? Nesse sentido, assim, desse elo que a gente tinha do peito. Então eu tive uma consulta com o Kaká, que é um pediatra humanizado aqui de São Paulo. Foi incrível. Eu tava com isso bastante claro pra mim, só que no meu coração eu tinha um apego muito forte ao mamar. Ai, gente, mas ela nunca mais vai mamar, tipo... É tão gostoso, é uma sensação física mesmo, sabe? E emocional, de tanta integração ali com outro ser. Eu falei, putz, e agora? É isso aí, é uma escolha que, ela vai parar de mamar. Eu me apegava mais nessa coisa emocional do que em outra coisa. A gente já tava pronta, tava na hora, assim. E aí tem aquela coisa de desmame natural, né? Putz, o que é desmame natural? Desmame natural é quando o bebê olha pra você e simplesmente não quero mais mamar. É só isso que é um desmame natural? Só isso que é legal? Tipo, o bebê dizer a hora dele, só isso? Não, eu acho que a gente ensina respeito se respeitando, né? Foi difícil aceitar isso, olhar pra isso de frente, de tipo, deu. Depois que eu fui nessa consulta com o Kaká, que ele me ajudou a ver que sim, eu queria, foi tudo muito mais simples. Eu meio que
tomei uma distância, eu sempre falo disso, né, da distância, e falei, putz, é isso. Um desmame precisa ser respeitoso. Então, da mesma maneira que a Cora precisa de acolhimento, de amor, você também. Então, o Kaká me sugeriu que eu fizesse um desmame guiado. Não precisa ser dia pra noite. Você pode escolher um momento em que tá sendo mais difícil pra você dar esse mamar, pra começar por ele. Então, por exemplo, tem mães que não querem mais dar mamar, tipo, à noite. Então, essas mães geralmente falam, olha, agora a gente só tem mamar enquanto o sol tá no céu. Quando o sol se pôr, a gente não mama mais. Então, criam esse limite. É uma coisa de você limitar um pouco essa livre demanda, sabe? No meu caso, era à noite mesmo que pegava pra mim. Porque como já tava acontecendo de ter momentos em que eu precisava que a Cora dormisse com o Thiago ou com outra pessoa, eu queria ter essa liberdade de dormir uma noite fora de casa. De dormir em São Paulo porque eu tinha um trabalho no dia seguinte. E aí o Thiago fazer ela dormir. E ela não ficar chorando porque ela só dormia mamando, sabe? Eu conversei um dia com ela e falei, filha, olha, agora a gente não vai mais mamar pra dormir, tá bom? Se você quiser, a gente vai mamar lá no sofá antes de subir pra cama. Mas quando a gente subir, a gente pode ler um livro, a gente pode contar uma história. Você pode fazer carinho na mamãe, a mamãe faz carinho em você. Mas a gente não vai mais mamar pra dormir, tá bom? Ela, tá bom. E deu certo. Nesse mesmo dia que eu conversei com ela presente, sabe? Eu olhei nos olhos dela, ela olhou pra mim e eu expus isso pra ela. Eu fui sincera, eu falei que eu não queria mais dar mamar pra dormir, que agora eu só queria dar mamar lá embaixo. E eu achava que a gente ia seguir por um bom tempo, assim. Foi então que esse meu desejo de desmamar veio mais à tona. Não adianta você amamentar em livre demanda, enlouquecidamente, e tá deprimida. O que você ensina, né, pro seu filho? Qual é a energia que vai através daquele mamar? Tipo, eu tô dando esse mamar pra você, mas eu tô me sacrificando, eu tô sofrendo, eu tô mal. E eu falei, putz, não, eu acho que tá na hora mesmo, a gente já dá pra mudar essa relação. A Cora não tá mais mamando de verdade. E aí o que eu fiz? Eu conversei com a minha terapeuta, que é antroposófica, falei pra ela toda essa minha questão espiritual, que eu tinha uma preocupação que esse desmame fosse muito amoroso, que fosse muito natural e tranquilo pra ela, que não tivesse nada de ruim no sistema dela, que eu não queria imprimir nenhum tipo de abandono. Eu tinha medo de como isso pudesse ficar pro sistema dela. Eu não queria que tivesse nenhum ruído emocional, que fosse completamente liso, assim, e tranquilo. Aí, gente, a minha terapeuta me sugeriu fazer um desmame espiritual. Enfim, volto àquele ponto de eu não sei o que vocês acreditam, mas eu tô aqui compartilhando a minha experiência com base nas minhas crenças. Ela falou pra quando a Cora adormecesse, ela estivesse bem, tipo, já dormindo mesmo, que eu sentasse ao lado dela. E ela me disse que assim como os filhos, as crianças têm as mães na Terra, que no caso sou eu, a mãe da Cora, que nós temos também uma mãe ou um pai, enfim, um ser espiritual, que é o nosso eu superior, que vocês podem chamar como vocês quiserem, anjo da guarda, protetor, mentor, enfim. Cada um tem o seu eu superior, que é como se fosse uma mãe, pai, um ser que protege. Todos temos, eu, vocês, todo mundo, e a Cora também. E ela falou pra sempre que a Cora dormisse, eu me conectar e eu ver aquele ser, esse eu superior da Cora, grande, potente, gigante e protetor atrás dela, e olhasse nos olhos desse ser e conversasse com ele, tipo de mãe pra mãe, e abrisse o meu coração e falasse pra ele me ajudar, pra que essa nossa conexão tão forte fosse mantida mesmo sem o peito, para que isso se desse de uma forma muito tranquila emocionalmente, principalmente pra ela nesse momento. E eu fiz isso, gente, eu fiz isso durante 10 dias. Eu me entreguei a esse processo, eu me entreguei a esse fluxo. E teve um dia, do nada, eu dei banho na Cora e desci com ela. A gente ia jantar e antes a gente tava sentadinhas, assim, na salinha desenhando. E de repente, gente, do nada, escutei alguma coisa, veio assim pra mim, é agora. E foi tão forte, juro, que eu até olhei pra trás. Parecia que tinha alguém, assim, falando comigo. Eu falei, oi, é agora. E eu sabia que era disso, sabe? Que era pra eu falar naquela hora, que não ia mais ter o mamar. Eu fiquei meio tensa na hora, falei, pô, mas nem teve aquele mamar de despedida, sabe? Tipo, ai, o último mamar. O último mamar foi meio que naquele dia à tarde, numa hora que eu até tava gravando um vídeo aqui pro canal. Não teve aquela despedida, mas e agora? Eu vou falar agora e aí nunca mais vai mamar? E aí? Agora. Olhei pra ela, ela tava desenhando e eu falei, filha, ela olhou assim pra mim, a gente não vai mais mamar, tá bom? Aí ela me olhou, voltou pro desenho, filha, ela me olhou de novo.
a gente não vai mais mamar, tá bom? Aí ela, tá bom, assim. E a partir daquele momento, ela nunca mais mamou. E ela nunca mais me pediu pra mamar. E a tal da mágica aconteceu. Teve 1 ou 2 vezes, assim, que ela veio e me abraçou nesse esquema que eu falei do carinho e tal. Ela veio, me abraçou, me deu um beijinho. E ela veio mamar. Aí eu falei, filha, a gente não mama mais, lembra? Aí ela saiu, olhou assim pra mim, tipo, ah, é. Mas em nenhum momento rolou, que era o meu medo, aquela coisa dela querer mamar. E eu, não, acabou. Eu tinha muito medo disso, sabe? De falar que a gente não ia mais mamar. E aí ela ficar pedindo e eu ter que negar e eu ter que dizer não e ela chorar, eu não queria isso. E aí foi assim, gente, foi bem mais mágico do que eu poderia imaginar, foi bem mais leve do que eu poderia imaginar. Um desmame conduzido, um desmame super respeitoso aos meus limites, super respeitoso à Cora. Espero que esse relato faça sentido pra vocês, espero que vocês tenham curtido saber dessa experiência que vocês me pedem há tanto tempo. Se vocês acham que esse vídeo pode ajudar alguém, ajudar alguma mãe que tá passando por um processo parecido, compartilhem esse vídeo. Inscrevam-se aqui no canal para acompanhar as novidades, deem sugestões para próximos vídeos e eu adoro compartilhar as minhas experiências aqui com vocês. Um beijo. Tchau!